Obrigada, Senhor, por essa oportunidade do primeiro domingo do ano, de louvarmos aqui, Senhor. Podemos louvar o Teu nome e Te exaltar. Toma as nossas vidas nas Tuas mãos. Cada um dos Teus filhos que está aqui presente, ou pela internet, visita com Teu Espírito Santo. Senhor, fala através da Tua palavra. Senhor, que é viva, que é eficaz, que é verdadeira, que é mais cortante do que a espada alguma de dois gumes, que penetra na divisão da alma e do espírito, e ela é apta para discernir as intenções do coração humano. Obrigada, Senhor, nós te louvamos e bendizemos o teu nome. Amém. Glória a Deus. Aleluia, glória a Deus. Podem sentar todos. A bondade do Senhor nos seguirá todos os dias da nossa vida, porque Ele é fiel, o Senhor é fiel. A Bíblia diz que ainda que não sejamos fiéis, Ele permanece fiel, porque Ele não nega a si mesmo. Oh, Deus maravilhoso. Amém? Lembrando que hoje nós teremos Santa Ceia e o apóstolo vai pregar, o pastor Adalto vai dar uma palavra também, e a pastora Leila me pediu uma oportunidade aqui, por favor. Aí ela vai estar com uma oportunidade, depois em seguida o pastor Adalto, depois apóstolo Roberto. Amém. Glória a Deus, amados irmãos. Boa noite e feliz ano novo. Algo especial aconteceu quando eu entrei no templo e eu não poderia deixar de falar. E eu gostaria de compartilhar com vocês aqui presentes e com aqueles que estão nos ouvindo. Eu vou falar um particular meu, tá? Eu quero que vocês entendam que é muito pessoal. Eu faço parte de uma associação há mais de 6 anos, onde ministra-se cursos da Escola Superior de Guerra. E eu sou representante aqui no Vale do Paraíba. Então, vocês devem estar sabendo como eu estou. E na vinda para cá, eu comentando com a Maura, eu tenho evitado de falar, porque a gente não pode criar muitas expectativas. Porém, algo surpreendeu. E nós sabemos, eu não vou ficar citando, mas aí quando eu entrei, veio a palavra para mim em Salmos 20, versículo 7. Se alguém puder, se você puder pôr. E eu estou tendo que driblar isso porque eu vou ter que enfrentar alunos, professores, coordenadores. E é bem complicado, mas quando entrei veio essa passagem. Uns confiam em carros e outros em cavalos, mas nós faremos menção do nome do Senhor nosso Deus. Amém? E aquilo foi mexendo, e no louvor, e no início da palavra, o nosso pastor colocando que nós tínhamos que confiar no Senhor, e a coisa vinha vindo, até que veio a outra passagem, Atos 1, versículo. Eu tenho que. Atos 1, versículo. Legal. Viva a tecnologia. Muito bom. 4. Uma parte. Vocês lembram como os discípulos do Senhor ficaram quando Jesus foi crucificado? Não estou fazendo apologia, não estou fazendo comparação, porque cada caso é um caso, mas vinha uma sensação de derrota que a gente não poderia, quer dizer, não podemos imaginar na pele deles, porque a gente não estava lá naquele momento, mas eu posso imaginar. Mas aí, qual foi a resposta do Senhor? E estando com eles, determinou-lhes que não se ausentasse de Jerusalém, trazendo para os dias de hoje, não se ausente da igreja, mas que esperasse a promessa do Pai, que ele disse, de mim ouviste. E na leitura veio mais uma palavra, se apronte,
coisas maiores virão. De novo, eu estou ouvindo ele falando, eu estou ouvindo ele introduzindo. Não se aparte da igreja, não se aparte da palavra. Se vocês acham que vão vir coisas boas, não. Mas o Senhor apronta a tua igreja. Porque nós é que vamos ser os estandartes lá fora. Nós é que vamos levar a palavra de consolo e trazer aqueles que estão perdidos. Eu confiava na Constituição, foi rasgada. Eu confiava, foi diluída nas nossas instituições, eu não posso falar. E eu ainda tenho que driblar para resolver o meu problema pessoal junto à associação. E é uma coisa muito complicada. Mas Deus, a palavra está aqui, tá? Mas Deus me prometeu que Ele vai me preparar e nos preparar para enfrentar os dias maus. Jesus está vindo. Jesus está vindo. E Ele está preparando a sua igreja. Amém? Glória a Deus. Amém. É isso aí. Nós dependemos do Senhor, né? A nossa dependência é dele. Amém? Pastor Adalto, por favor. Ele tem uma palavra, depois em seguida chamaremos o apóstolo Roberto. Amém. Amém, querido. Amém. A paz do Senhor aos irmãos. É bom estar aqui, mais um ano que o Senhor nos dá. E nós, eu e minha esposa, tivemos um combate aí com o Covid-19, mas já estamos no 2023, graças a Deus. Já passou, nós já estamos no 2023. Bem-vindo a todos os irmãos. Se você tem sua Bíblia e quiser abrir no livro de de Romanos, um versículo bem conhecido, 8:28, é um versículo muito profundo, e essa é uma grande promessa de Deus para o ano de 2023, para a sua vida. Esse versículo diz assim: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Esse texto tem 5 observações, eu vou ter que ser rápido aqui, mas a primeira delas é que é uma promessa segura que o Senhor faz. Ele diz: nós sabemos. O livro de Romanos cita 5 vezes a palavra sabemos. 5 vezes. Uma delas é esta: nós sabemos. E é interessante que nos 2 versículos anteriormente, aparentemente existe um paradoxo, porque diz assim no versículo 26, da mesma maneira também o Espírito ajuda nas nossas fraquezas, porque não sabemos. Porque não sabemos orar ou pedir o que convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. É interessante porque o Senhor diz: olha, você tem um destino e eu vou te levar lá. Mas Ele não diz como vai te levar lá. Como nós vamos chegar lá. Por isso nós não sabemos nem o que pedirmos. É interessante quando nós pensamos na pessoa de José. O Senhor deu um sonho para ele. O Senhor mostrou para ele o destino dele. O Senhor disse num sonho que os irmãos haveriam de se prostrar diante dele, pai e mãe se prostrarem diante dele, em sonhos. E de repente ele se vê ali, por causa dos próprios irmãos, lançado numa cisterna seca, à beira da morte. E é interessante que Deus havia algo para ele, mas Deus não contou para José. Deus não disse para ele o que ia acontecer. Deus mostrou o futuro dele, mas não como ele chegaria lá. E se ele soubesse aquilo que ele ia passar, ele ia ser traído pelos irmãos, lançado numa cisterna, vendido para os ismaelitas, foi para a casa de Potifar como escravo, foi ali acusado falsamente, foi para a prisão, 13 anos de conflitos, e finalmente a promessa se cumpriu. É interessante, meus irmãos, porque Davi foi a mesma coisa.
o profeta chega e unge Davi. Samuel, aliás, temos um Samuel aqui nessa noite, glória a Deus. Unge aquele jovem, diz: você vai ser rei de Israel. Ou seja, Deus falou o destino de Davi. Deus disse para ele o que ia acontecer com ele, mas Deus não falou como ele chegaria lá. Foi traído, passou fome, a ponto de chegar no templo e dizer para o sumo sacerdote: você tem alguma coisa aí para nós comermos? Nós estamos com fome. E é interessante que diz a Bíblia, é citado no Novo Testamento, Jesus faz essa citação, de que o sacerdote fez algo que era proibido, que não poderia ser feito. Aquele pão era somente para os sacerdotes, da linha sacerdotal. Mas o Senhor disse: a misericórdia está acima da lei. E Davi, ele ali, então, ele tem momentos de sede, ele está lá num lugar solitário, sozinho, cheio de problemas na mente, mas ele tinha certeza de uma coisa: Deus havia feito uma promessa, ele sabia, José sabia. E nós vemos então que ele diz assim: olha, estou com uma sede, e se eu pudesse tomar um pouquinho da água do poço de Belém. Interessante, né? Se eu pudesse tomar ali aquela água de São Lourenço, de Caxambu, alguém poderia buscar. Ele não disse isso, mas foram até lá buscar água para ele, porque ele estava sedento. Então esses homens, eles sabiam, mas não sabiam como haveriam de chegar até aquele lugar. Nós vemos lá em Romanos, quando Paulo diz em Romanos 15, 29, ele escrevendo de Corinto, ele diz assim: bem sei que eu vou ter convosco e chegarei na plenitude da bênção do Evangelho de Cristo. Ele faz uma promessa lá para os romanos, que ele diz: olha, eu vou chegar na bênção, mas ele não sabia que ele ia passar por uma tormenta, que ele ia ser preso, que ele ia chegar lá acorrentado. Mas Paulo sabia, e você tem que saber disso. 2023, você tem que ter essa certeza no seu coração, essa verdade no seu coração. A segunda observação que eu queria fazer sobre essa palavra é que é uma promessa feita por Deus, é uma promessa divina. Quem fez foi o Senhor. Deus é que disse isso. Lá no versículo 31, Paulo diz assim: por que diremos, pois, dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Foi Deus que fez essa promessa. A terceira observação é uma promessa singular e esclarecedora. Ele diz assim: todas as coisas, tudo o que aconteceu na sua vida, o ano passado, a Covid-19, o desemprego, as doenças, os problemas, tudo isso coopera, ou seja, é algo muito esclarecedor. Sem nenhuma dúvida para nós. Tudo. Jeremias é lançado num poço, e não foi como José, que foi um poço seco, foi um poço cheio de lama. E ele possivelmente ficou ali entalado naquela lama, e ele ficou ali, e havia um homem chamado Ebed-Mecheque. E esse homem, ele era um eunuco etíope. A palavra Ebed-Mecheque quer dizer servo do rei. E ele vai até o rei, penso que Ezequias, eu esqueci o nome do rei agora, alguém me lembra aí, mas... Ele vai até o rei e ele fala para o rei, fala: olha, Jeremias, o profeta, foi lançado na cisterna, se ele ficar lá, ele morre. Zedequias. E o rei disse: então vai lá e tira ele de lá. E diz que Ebed-Mecheque, ele vai até a casa do tesouro e ele pega trapos. Diz que ele pegou roupas rotas, roupas rasgadas, roupas velhas, uma corda, e foi até o local, e lá ele joga aqueles panos velhos, aqueles panos que ninguém queria usar, nem para pano de chão. E diz, fala: coloque a corda e coloque os panos entre as suas axilas e a corda. E diz que Jeremias obedeceu, foi claro a ordem, e ele é removido daquele poço com trapos e com uma corda. O Senhor o tira de lá. Todas as coisas, inclusive panos velhos, trapos velhos, dificuldades que você enfrentou ou que você vai enfrentar,
Todas essas coisas são esclarecedoras à observação que Paulo nos dá. É uma promessa também, que eu usei a palavra, não sei se essa é uma palavra correta em português, em inglês seria essa palavra, é uma promessa dinâmica, diz que todas contribuem juntamente. Essa palavra contribuir juntamente, ela é do grego que é sinergei, que é a palavra sinergismo, não sei se tem essa palavra no português, sinergismo, ou seja, elementos diferentes que trabalham juntos, e quando eles estão juntos, eles são capazes de fazer algo novo. Por exemplo, o sal de cozinha, eu fiz química, já esqueci bastante sobre química, que fazem 35 anos que eu fiz química, mas o sal de cozinha, ele é algo que ele pode se tornar, se tirar o sódio e o cloreto, ele pode ser venenos, essas duas substâncias. Mas quando colocados juntos, se forma o sal, que abençoa-nos tanto, que dá paladar para a nossa comida, para comermos. Então, é algo dinâmico o que Deus faz. Então, as dificuldades que você passou em 2022, as derrotas que você passou, as frustrações que nós passamos, tudo isso é sinergético, é um sinergismo que vai ser para o bem, para o seu bem, para abençoar a sua vida, por mais difícil que pareça. E é uma promessa condicional. Ela é condicional porque diz assim, para aqueles que amam a Deus. O crente é conhecido como aquele que ama a Deus. Porque o ímpio é conhecido como que odeia a Deus. Lá em Salmo 10, 13, diz assim, por que blasfema o ímpio de Deus? E, contudo, falando de quem crê no Senhor, diz a Bíblia no Salmo 145, 20, o Senhor guarda todos os que o amam. 2 Coríntios 2, 9, está escrito, coisas que olhos não viram, ouvidos não ouviram, nem jamais penetrou no coração do homem são as coisas que Deus preparou para aqueles que o amam. Ela é condicional. Então fica uma pergunta nessa noite. Você ama a Deus? Porque não basta crer em Deus. A Bíblia diz que os demônios creem e tremem. Aí ele continua dizendo, aqueles que foram chamados segundo o seu propósito. A aproximação de um chamado, você que está aqui nessa noite, que está nos ouvindo, essa sua aproximação de Deus fará com que você ame a Ele, que você conheça Ele. E concluindo tudo isso, nós devemos fazer 3 resoluções em 2023, que eu queria falar com você. Primeira delas é conhecendo as promessas que o Senhor determinou, você deve confiar em Deus. Você deve confiar em Deus. Todos conhecem aqui a história de Jó, que num só dia o homem perdeu 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de boi, 500 jumentos, muitíssimos servos, tudo num dia só. Não sei se foi no 1º de janeiro. Mas num dia só, o homem que era riquíssimo começou um atrás do outro uma notícia para encerrar o dia dele. Disse, olha, seus 7 filhos e as suas 3 filhas estão mortos. E ele disse, o Senhor Senhor, Deus tirou de mim, bendito seja o nome do Senhor. Eu confio nesse Deus em todas as circunstâncias. E de repente nós sabemos, Satanás enche ele de câncer, de doenças, e ele tem um caco de telha para se raspar, e a Bíblia diz que a mulher dele fala, amaldiçoa seu Deus e morre. Ela já não cria mais. Ele diz, tu és louca, porque eu creio em Deus, eu confio em Deus. E ele diz lá
em Jó 13:15, ainda que ele me mate, nele eu esperarei, com todos os meus caminhos eu defenderei diante dele. Conhecendo essas promessas, número 2, estou determinado a ser grato a Deus. Independentemente das circunstâncias, Salmo 7:17, darei graças ao Senhor por sua justiça, ao nome do Senhor cantarei louvores. 1 Tessalonicenses 5:18, em tudo dai graças. Quantos nessa noite, nesse dia 1º de janeiro de 2023, você que está frustrado, frustrada com o que nós temos visto, você pode dizer nessa noite, graças a Deus. Graças a Deus, porque todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Todas as coisas. Terceira resolução que nós devemos fazer em 2023, conhecendo esta promessa de Deus, diga assim, eu sei, nós sabemos, já escrito, nós lemos. Então, em 2023, eu estou determinado a não retroceder. Vou continuar. Hebreus 10, 37 e 39, porque ainda um pouquinho de tempo, aquele que há de vir virá e não tardará. A pastora disse aqui há pouco, Jesus está voltando. Mas o justo viverá pela fé, e se ele recuar, minha alma não tem prazer nele. Nós, porém, nós que sabemos, nós que conhecemos, nós não somos daqueles que recuam para a perdição, mas daqueles que creem para a conservação da alma. Glória a Deus e amém. Oremos. Abaixa a sua cabeça. Senhor nosso Deus, nós te louvamos, Pai, porque, como foi lido aqui hoje, Ebenezer, até aqui o Senhor nos ajudou. Pai, oro nesse momento que o Senhor possa abençoar nossos corações, que a tua palavra, meu Deus, arranque dos nossos corações toda mentira, toda amargura, todo sentimento de derrota, tudo aquilo que vem de Satanás. Nós não aceitamos e declaramos e decretamos nessa noite que nós sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. E nós somos este povo. Amém. Amém. Graças a Deus. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Obrigado, pastor. Aleluia. Glória a Deus. Isso faz me lembrar, no dia que Jesus morreu, os mais corajosos discípulos de Jesus se trancaram dentro de um quarto. Aquela turma estava preparada para enfrentar tudo na vida. Será? Será que estavam? Já perceberam que quando nós estamos num culto, num avivamento, operando milagres, bênçãos caindo, nós somos indestrutíveis. Basta o tempo mudar, um friozinho que vem, a turma já entra em pânico. Aquela turma, tudo entrou em pânico. E é engraçado que Jesus, lá no Evangelho de Lucas, no final, viu 2 discípulos conversando. E ele chega e pergunta assim, o que é que vocês estão conversando entre vocês aí?
O senhor está sabendo de nada, não? Está sabendo o que aconteceu, não? Aí? Mataram Jesus, rapaz. Acabou-se toda a nossa esperança. Tão perdido. Todo projeto que foi feito aí, todo seminário que Jesus fez com a turma toda, estou parafraseando aqui. Entendeu? Todo seminário, todo jejum, toda oração. Acabou tudo, rapaz. Não tem mais nada. Mas Jesus falou assim, nesses estúpidos. Vocês parecem que não leram a Bíblia, não leem a Bíblia, não? Vocês são daqueles crentes que ficam só de profecia, de gospel, de pular, de cantar. Convinha que isso acontecesse. Mas em todas estas coisas, nós somos mais do que vencedores. Hoje eu estava vendo no Facebook, aí o nosso irmão Caio colocou um pensamentozinho que eu já tinha colocado alguns anos atrás. Diz o seguinte: eu não preciso de uma palavra profética na minha vida para 2023, porque eu sei o que está na Bíblia para mim. Eu sei o que está aqui dentro. O que nós temos que fazer é a nossa parte, amados. A nossa parte. Se está chovendo ou não, temos que fazer a nossa parte. Se está chorando ou não, temos que fazer a nossa parte. Com ou sem dinheiro, temos que fazer a nossa parte. Com ou sem tribulação, temos que fazer a nossa parte. Sorrindo ou chateado, nós temos que fazer a nossa parte. É isso que está escrito. É isso. Nós não temos que fazer a nossa parte se nós estivermos contentes com tudo. Esse não é o princípio do que está escrito. Se for assim, coitado de Jesus. Mano. Passou a vida inteira escapando da turma para lá e para cá, para não morrer fora do tempo. Teve que repreender os seus discípulos. A um deles disse, para trás de mim, Satanás. Por quê? Sabe por quê? Porque ele tinha que cumprir o seu propósito. A palavra que Deus colocou no meu coração para esse ano, e depois ouvi alguém comentar comigo que outros ministérios estão colocando a mesma coisa, é a palavra unidade, querido. Unidade. Se nós nos dispersarmos, não vamos cumprir absolutamente nada. Absolutamente nada vezes nada. Nós temos uma missão? Nós temos um propósito? Temos ou não temos? Estava comentando com o pastor Adalto ontem, né, falando de Bíblia. Crente, quando se reúne, ou é Bíblia, ou começa com F. Né? Ou é Bíblia, ou começa com F. E eu falei, os discípulos, uma bênção ali, a igreja, uma maravilha, até que Deus chegou e falou o seguinte: tudo bem, tudo maravilha, o povo está feliz, a bênção está caindo, mas eles esqueceram de alguma coisa. E quando a coisa está legal para a gente esquece, irmãos. Como a gente esquece? A gente só esquece da missão quando a coisa aperta. Aí você vai orar, vai se quebrantar, vai pedir perdão, aquela história toda. Né? Aí o Senhor vem e manda uma perseguição, aí a turma lembra do que tinha esquecido. Aí foram pregando, ensinando, aquela coisa. Então Deus colocou no meu coração a questão da unidade. Eu preguei uma mensagem quinta-feira no Salmo 133 e eu quero pregar uma outra mensagem hoje no Salmo 133. Vamos ler. Este salmo é um salmo muito conhecido, né? É um dos salmos bem conhecidos. Aleluia. Oh! Vamos lá todo mundo, vamos lá todo mundo. Oh! Caramba! Nossa! Nossa, desculpa. Uau! Como
como dizem os nossos irmãos americanos e canadenses. Nossa, que coisa, que descoberta, irmão. Fizemos uma descoberta nesta noite. Podemos aplaudir isso? Vamos lá. Olha que não precisamos ouvir nenhuma profecia, irmãos. Aleluia, rapaz. Que revelação. Qual é a revelação? Quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. É como um óleo precioso que desce a barba de Arão, e desce as orlas das suas vestes. É como o monte de Hermon, o que diz lá? Como o orvalho de Hermon, e como desce sobre os montes de Sião, porque ali o Senhor ordena a sua bênção e a vida para sempre. Não dá tempo de a gente fazer uma exegese do texto, mas eu quero tirar aqui o princípio. E eu expliquei na quinta-feira que essa expressão, voltando ao versículo 1 lá, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Essa expressão, literalmente, da língua hebraica, significa sentar-se juntos. Conforme vocês estão sentados aqui. Conforme vocês estão sentados. Qual é a ideia? Unidade, coesão. Davi estava dizendo para as 12 tribos, gente, vocês precisam conhecer o poder da coesão, da unidade. É agradável, é boníssimo. Deus está nisso. Porque se nós nos dividirmos, e Jesus disse que o reino dividido não subsiste, e foi o que aconteceu com o povo de Israel, porque anos depois foi todo mundo levado cativo. E nós precisamos entender isso, irmãos. Precisamos entender que aquilo que está escrito vai acontecer para bem como para mal. Nós não estamos lidando aqui com o livro do Nostradamus e nem com os adivinhos de final de ano, que diz que esse ano vai morrer 10 personalidades. É só você ver aí as personalidades que já estão com 90 anos, que é a coisa mais fácil que eles vão morrer mesmo, irmão. Isso é natural da vida. Aí a turma pega as profecias de Nostradamus e fica tentando encaixar em tudo quanto é coisa, né? Ano após ano, século após século. Aí não, agora Nostradamus acertou. Nós estamos lidando com a palavra que saiu da boca de Deus. Ela não volta vazia. Ela não volta vazia. O tema da minha palavra hoje é gerando unidade dentro de nós. Irmãos, para que unidade seja gerada no meio de nós, primeiro ela precisa ser gerada dentro de nós. Porque isso aqui não é um sindicato. Isso aqui não é um partido político. Onde você gera unidade fora, mas as trairagens estão por dentro, porque cada um por dentro tem a sua visão, e tem o seu querer, e tem a sua vontade. Os interesses é a palavra mais certa. Mas quando ela é gerada dentro de nós, aí passa a existir uma só palavra, uma só visão, porque o mesmo Espírito que gera a unidade dentro de você, vai gerar a mesma unidade dentro de mim. Amém, queridos? 17 de João, versículo 23. Só para os irmãos entenderem o que eu estou querendo dizer aqui. E você que está em casa, preste atenção nisso que eu estou pregando. Eu neles, tu em mim,
Deu para entender? Eu neles, tu em mim, para que eles sejam o quê? Perfeitos em unidade. Fora disso, o que existe é ajuntamento. E ajuntamento tem seu tempo de validade. Porque quando tudo está bem, a turma se junta, mas qualquer cisãozinha, qualquer palavrinha, qualquer coisa, todo mundo se espalha. Isso acontece na família, imagine na igreja, imagine no reino. Que a família, que é a célula mais coesa que tem, às vezes uma palavra, uma situação, o nego já. Agora imagine outros ambientes. Então nós precisamos, irmãos, pedir para que Deus comece a gerar. Como é que tudo começa, queridos? Tudo começa com uma semente. Tudo começa com uma semente. O que é uma semente? É uma parte de um todo. Se você pegar o filho do pastor Adalto, é a cara do Adalto. Por quê? Porque existem elementos do Adalto na sua semente, no seu sêmen. Então não tem como. Olhou para o garoto, é a cara do Adalto. Não precisa nem fazer o teste lá do ratinho. Estão entendendo o que quero dizer, irmãos? Então tudo começa com uma semente. Se Deus não for gerado dentro de nós, pode esquecer o que é unidade. Se a palavra não for gerada dentro de nós, pode esquecer o que é unidade. O Espírito Santo gerou Jesus dentro de Maria, e ele disse no meio dos seus discípulos: vocês querem conhecer o Pai? Olhem para minha cara, quem vê a mim, vê o Pai. Olhem para as minhas atitudes. Não há como. Se não for gerado, não permanece. Por que muitos avivamentos acabam no meio do caminho, irmãos? Porque são ajuntamentos. São movimentos. Porque no dia que eu sei que a semente que foi gerada em mim foi gerada em você, no dia que os elementos humanos começarem a dar problema aqui, eu vou entender pela palavra assim: olha, eu não posso largar o meu irmão no meio do caminho. Eu discordo disso, daquilo, mas o que nos une é maior do que as minhas opiniões, as minhas exegeses, as minhas hermenêuticas, aquilo que eu penso, aquilo que eu deixo de pensar. Nós temos um propósito na vida, nós temos uma missão na vida, nós temos que estabelecer o reino de Deus nas vidas. Aleluia! Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade. É o que está escrito. A semente de Deus em Maria, irmãos, era muito mais do que uma manifestação de poder. Vocês acham que Deus precisava, para manifestar o poder dele, engravidar uma mulher? Isso é bobagem. Deus abriu o mar vermelho, gente. O que é isso? Vocês acham que Deus precisava mostrar para todo mundo o que são sinais e maravilhas, milagres, engravidando uma mulher? As mitologias dos semideuses gregos e pagãos estão cheias de histórias dessa natureza. Os Hércules da vida. Mas na vida de Jesus, não. Na vida de Jesus, a semente de Maria era o projeto da Trindade para salvar a humanidade. Projeto da Trindade para salvar a humanidade. Pai,
Filho e Espírito Santo. É isso que nós temos que entender. A unidade está acima de todas estas coisas. Olha como Jesus trabalhou, irmão. Pegou os 12. Quando o negócio não acontece dentro, acontece fora. Lá vem a mãe de 2. Vem a mãe de 2. Aqueles pais, aquelas mães que falam assim: os meus filhos são os mais lindos do mundo. Senhor, dá para colocar uma à esquerda e outra à direita? Quebrando a unidade. Aí de dentro, lá vem o outro lá. Ninguém vai tocar em ti. Para trás de mim, Satanás. O Senhor quer que a gente mande cair fogo do céu para arrebentar com esses samaritanos aí? Não sabeis de que espírito sois, que comigo não ajunta, espalha, rapaz. Vocês estão entendendo o que eu estou dizendo nesta noite? Unidade. Para um projeto maior, um propósito maior. Escute o que eu vou dizer aqui. Já que a questão é política, há muitos anos atrás, o Lula não era nem candidato à presidência da República. E ele falou o seguinte: o nosso projeto é um dia estabelecer o socialismo, o comunismo nessa região toda. E nós vamos esperar o tempo, vamos fazer, vamos ter paciência e um dia nós chegaremos. Sabe o que é isso? O propósito está maior do que as pessoas que estão ao seu redor, do que os seus projetos pessoais. Temos um propósito maior aqui nesta noite, irmãos. A nossa unidade. A nossa unidade. A nossa unidade. Eu posso ouvir um glória a Deus por isso, irmãos? A nossa unidade. Sermos um. Primeira coisa que eu falei aqui, tudo começa com a semente. A segunda, a gestação da unidade. Jesus disse que se um grão de trigo caindo na terra não morrer, ele não tem o quê? Serventia. Não presta para nada. Se esta palavra caindo no nosso coração não cumprir o que está escrito na Bíblia, não serve para nada, irmão. Eu não estou falando aqui, querido, de churrascos de finais de semana, de caminhadas de bicicleta de finais de semana, nem de movimentos sociais de final de semana que os crentes fazem. Eu estou falando de uma unidade que atravessa todas as dificuldades e tem um propósito maior. Propósito maior. Independe das bicicletas, independe dos churrascos, independe das sociais. Porque não é isto que tem que motivar a nossa unidade. O que tem que motivar a nossa unidade é uma visão comum que está estabelecida na palavra de Deus, que é a visão do reino. Porque no dia que não tiver picanha, irmão, nós estamos arrebentados. Posso ouvir glória a Deus? Os elementos da nutrição são de extrema importância. Vamos ler Efésios capítulo 4. Aleluia. Versículo de 1 a 6. Rogo-vos, pois, eu, prisioneiro do Senhor, que andeis como é digno de vossa vocação, que foste o quê? Chamados. Com toda humildade e mansidão, com toda longanimidade, suportando-vos aos outros em amor. Se não existisse aqui, não tem unidade. Procurando guardar o quê?
Guardar o que, irmãos? Agora preste atenção do que eu vou falar sobre isso aqui. Só o Espírito de Deus pode converter o nosso coração a isso. Nós vamos ler um outro texto na Bíblia e depois eu quero trazer de volta para esse texto aqui de Efésios capítulo 4. Amém? Vamos lá. 1 Coríntios capítulo 12. Versículo 12 a 31. Porque assim como o corpo é o quê? É um. E tem muitos membros, e todos os membros deste um corpo, sendo muitos, são um corpo, assim também é Cristo. Vamos lá. Pois todos nós fomos batizados em o quê, irmãos? Um Espírito. Formado o quê, irmãos? Um corpo. Quer judeus, quer gregos, quer servos, quer livres. Todos temos recebido o quê? Um Espírito. Próximo. Porque também o corpo não é o quê, irmãos? Mas o quê? Muitos membros. Próximo. Se o pé disser, porque não sou mão, não sou do corpo, não será por isso do corpo? Próximo. E se a orelha disser, porque não sou olho, não sou do corpo, não será por isso do corpo? E se todo o corpo fosse olho, onde estaria o ouvido? Se todo fosse ouvido, onde estaria o olfato? Próximo. Mas agora Deus colocou os membros do corpo, cada um deles, como o que, irmãos? Nossa, esse texto para mim é poderoso. Próximo. E se todos fossem um só corpo, um só membro, onde estaria o corpo? Assim, pois, há muitos membros, mas o que, irmãos? Um só corpo. Agora volta lá para Efésios 4:3. Por que o corpo é de extrema importância para nós entendermos o que eu vou dizer aqui agora? Escute o que eu vou dizer. Vamos lá, Efésios 4:3. Procurando guardar o quê? A unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Agora preste atenção no que eu vou ler para você aqui. Isso aqui eu já escrevi há algum tempo atrás, há alguns anos. A unidade são duas coisas ou pessoas que se unem. A unicidade são duas coisas dos dois seres que se fundem. Vou ler de novo, vocês vão entender por quê. A unidade são duas coisas ou pessoas que se unem. A unicidade são duas coisas ou dois seres que se fundem. Por que eu estou dizendo isso? Porque esta palavra unidade na língua grega significa unicidade. Unicidade. Onde é que a gente vê esse texto de um modo mais aplicável na vida do ser humano? Quando os dois se casam. Serão o que? Uma só carne. Houve um entrelaçamento. Não são duas pessoas, uma pessoa só. Isto chama-se unicidade. O que Paulo está dizendo? Precisa existir unicidade entre nós e Deus. Eu neles, tu em mim, vamos ser uma trinca. Porque, Senhor, se for desse jeito, eles vão ver que eu estou neles e tu estás em mim. Unicidade, amados. Aí a gente vai cumprir a unidade verdadeira que Deus trouxe para a nossa vida. A unidade entre o Pai,
e o Filho e a igreja devem ser levados à posição de unicidade. Assim como o homem e a mulher no casamento agora serão o quê? Carne da minha carne e sangue do meu sangue. Ser com Deus. Esse é o grande desafio da igreja de Cristo. Vivemos em unicidade. Por que quando leu 1 Coríntios 12, diz que eu preciso do ouvido, eu preciso da boca, eu preciso do pé, e eu não posso dizer para você, pé, eu não quero mais você, mão, eu não quero mais você. Porque um corpo, irmãos, precisa desses elementos para sobreviver. Cristo é o cabeça da igreja. E precisamos estar entrecelados uns aos outros de uma tal maneira que eu preciso de você para sobreviver e para cumprir a determinação que Deus trouxe para a sua igreja. Na hora que eles verem, Pai, que nós somos uma só pessoa, eles vão acreditar naquilo que eles pregaram. Naquilo que eles pregaram. Irmãos, não pensem que os nossos sermãos fazem coisas violentas no meio do povo que está fora da igreja. A gente ouve cada consideração dessa turma, irmão. Vocês não têm noção. Vocês não têm noção. E a gente acha que está abafando. Nós não estamos abafando. Nós não estamos. Unicidade. E quem é que vai produzir sem nós? O Espírito de Deus. Espírito de Deus. Aí vem o terceiro ponto da mensagem. A unidade deu a luz. A unidade deu a luz. E como é que a gente vê isso? Atos capítulo 4. Deu a luz, a criança nasceu. A criança nasceu, irmãos. Versículos 32 e 33. E era um coração e a alma da o quê, irmãos? Da multidão que cria. Um coração e alma, um ser só. E ninguém dizia coisa alguma do que possuía, era sua própria. Mas todas as coisas lhes eram o quê? Comuns. Próximo texto. E os apóstolos davam com grande poder testemunho da ressurreição do Senhor, e todos eles haviam abundante graça. Sabe o que os apóstolos faziam? Gente, vamos embora. E a turma que está atrás, se preocupa não. Nós temos uma unidade por trás de nós. Esquenta a cabeça não. Eles entenderam o processo. Entenderam a coisa. Unidade. Um coração e alma. O sentido dessas palavras se sobrepõe e significa totalidade de caráter e completo acordo, sem distinções. Não havia mais nada. Uma só palavra, um só pensamento, uma só direção. Porque havia um propósito. Na hora que o propósito for maior, for acima dos nossos propósitos particulares, a coisa vai andar. Grande poder, sinais e maravilhas. Ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivem unidos. Durante esse ano a gente vai promover seminários, pregações, jejuns, para trabalhar em cima disso. Vamos ficar aqui fora evangelizando aqui, ó. Vai ser um trabalho abençoado, que tem de gente na porta dessa escola aí, para a gente entregar o folhetozinho do Evangelho de João ali, que está ali na caixa.
Tem que ser essa visão. Essa visão. Irmãos, visão que não tem resultado. Nós não estamos aqui para polir troféus. Deu para entender? Não estamos aqui para polir troféus, estamos aqui para ganhar almas. Você que está em casa, do mesmo jeito. Um conselho que eu dou a vocês: prometam menos e façam mais esse ano. Tem gente que faz escala aí 10 promessas, pelo amor de Deus, não façam isso. Vocês vão ficar devendo 7, 8. Não prometam. Só façam o que está escrito aqui, mais nada. Absolutamente nada, nada. Eu coloquei no Facebook. Eu não consultei Facebook, eu não consultei Instagram, eu não consultei mãe de nada, não consultei ninguém. Mas esse ano eu vou pregar muito a palavra de Deus, meu querido. Com dor ou sem dor, com rim ou sem rim, sai de baixo. Porque é isso. É isso. É isso que tem que nos motivar. Unidade. Não é para saber quem é melhor, não. É para saber que aquilo que Deus me mandou fazer, eu vou fazer. Aquilo que eu não posso, você fará. E é assim que a unidade vai. Um cobrindo o outro. Um cumprindo o seu ministério. Numa visão maior. Num propósito maior. Então, não prometa aquilo que você não fará. Vai fazendo. Diz Deus, vai na minha vida. Então não prometa. Quer ler a Bíblia o ano todo? Acompanhe o pastor Ivan aqui. Vai lendo no Face do Caminho da Graça aqui. Que ele vai lendo até o final do ano. Você vai ler a Bíblia toda. Não precisa nem fazer promessa. Mas vamos cumprir. Em nome de Jesus. Eu não preciso de 100 pessoas para cumprir o que Deus mandou. Se eu tiver 12, a gente vai cumprir aquilo que Deus mandou. 12 pessoas. 12. Já que a gente tem que fazer o que ele fez, ser como ele é, então pelo menos nisso. 12. Com 12 ele revolucionou o mundo, então. Meu Deus do céu. Está dando para entender, irmãos, o que eu estou dizendo? Vamos ficar em pé, por favor. Aleluia. Aleluia. Aleluia, Jesus. Feche os seus olhos, querido. Eu não sei se na sua revisão, nos seus planos este ano, estava lá. Este ano eu quero trabalhar para Jesus. Este ano eu quero evangelizar para o Senhor. Este ano eu quero entrar na unidade, na visão de Deus. Este ano eu não vou permitir que ninguém quebre a minha unidade com os meus irmãos, com o meu apóstolo, com a minha família, com a visão de Deus. Eu não vou permitir que ninguém entre no nosso meio. Nós vamos cumprir aquilo que Deus determinou para a nossa vida. Então fale para Deus agora aí. Senhor, unidade. Coloca a marca da unidade dentro do meu coração. Que esta semente seja gerado nesta noite. Comece, pelo menos com a semente, Deus. E eu vou observar o que a palavra fala sobre isso, porque eu vou me alimentar todos os dias para nunca quebrar a unidade no meio da tua igreja. Para nunca quebrar a visão que o Senhor trouxe para nós no seio da tua igreja. Para nunca quebrar a unidade entre eu e o apóstolo da igreja,
entre eu e os pastores da igreja. Aleluia. Senhor Deus, que eu fique no lugar que o Senhor quis, seja para limpar a igreja, seja para pregar, seja para cantar, seja para ensinar, seja para dirigir, seja para apostolar, seja qual for a função, que eu tenha prazer naquele lugar que o Senhor me colocou, para não quebrar a unidade no meio do teu povo, Senhor. Em nome de Jesus. Que assim seja na minha vida e na vida do teu povo, meu Deus. Em nome de Jesus. Em nome do Senhor. Pastor Ivan, entrega, por favor, o pão e o vinho. Pode distribuir. Glória a Deus. É que eu me empolgo e depois dá umas pontadinhas boas, né? Aleluia. O caboclo não dorme, o caboclo não dorme. Aleluia. Porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei. Que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, e tomando o pão e tendo dado graças, disse: tomai e comei, este é meu corpo que é dado por vós. Do mesmo modo, depois de haver ceado, disse: este é o meu sangue que é dado por vós para a remissão dos vossos pecados. Eu quero que vocês façam isso consciente hoje, queridos. Você não precisa chorar, não precisa falar em língua estranha, não precisa sapatear, nem rolar no chão, para você fazer com consciência isso esta noite. Já que nós ouvimos uma palavra aqui que nós sabemos, então eu quero que você saiba o que você está fazendo nesta noite. Unidade. Unidade. Quando o Espírito Santo traz unidade, irmãos, nós temos que curvar e dizer: que assim seja, Senhor. Que assim seja. Na unidade não tem projeto particular, não tem o que eu penso, não tem o que eu quero, não tem nada disso. Não tem o que eu acho. Tem aquilo que Deus quer. Tem aquilo que Deus quer. Senhor, meu Deus e meu Pai, eu quero apresentar o pão e o vinho diante de Ti. Com consciência, Pai. Porque nós estamos começando a partir deste ano. Porque o diabo sabe quebrar a unidade. Mas o Espírito Santo sabe construir unidade. E oxalá que os crentes se submetam ao que está escrito na palavra. Que o reino dividido não subsiste. Que nós temos um só Senhor, uma só direção, uma só palavra e um só propósito na terra. Viver o Evangelho
ser discípulos do Senhor, pregar a palavra de amor, a palavra do arrependimento, a palavra que transforma. Sermos sal da terra e luz do mundo. E o fazemos com consciência nesta noite, meu Deus, em nome do teu Filho Jesus Cristo. Tomai e comei. Isto é meu corpo que é dado por vós, diz o Senhor. Aleluia. Glória a Deus, glória a Deus. Este é meu sangue que é derramado para a remissão dos vossos pecados. Bebei dele todos em nome do Senhor. Onde o pastor Adalto falou uma coisa interessante. Estávamos reunidos ontem. O que ele falou é um paradoxo. E eu vou explicar por quê. Ele falou o seguinte: eu nunca precisei de dinheiro para fazer obra missionária. Eu entendi o que ele quer dizer. Claro que ele precisa do dinheiro para fazer obra missionária. Mas o dinheiro é o segundo plano. Quando você estabelece no seu coração fazer as coisas de Deus, aí Deus manda o dinheiro depois, Deus manda a provisão. Deus nunca manda primeiro o dinheiro, irmãos. Primeira coisa que Deus manda é a visão, é a direção. Depois Deus manda o que precisa mandar. Eu lembro que quando eu fui para o Canadá a primeira vez na minha vida, igreja da Rodoviária Velha. Quem é do tempo aqui da Rodoviária Velha? As cadeiras eram tão fininhas, aquelas cadeiras que nós compramos de madeira, muito fininha mesmo, assim, aqueles preguinhos tão, né? Às vezes que eu quebrava, ontem tinha que estar remendando. E naquela época o Pedro Gonzalez veio do Canadá na igreja e nos convidou para a gente ir ao Canadá. E eu olhei assim para a igreja e falei: Jesus, como é que eu vou comprar uma passagem de avião com esse povo aqui? Ora, se eu aluguei um salão na Rodoviária Velha, é porque eu não podia alugar num lugar melhor, tinha que ser na Rodoviária Velha. O salão realmente era um negócio assim, um pouquinho medonho, né? O elevador quase que cai em cima do Vicente o negócio, cara. Aqui. Hã? A escola dominical era na rua, o banheiro era dentro da igreja ali, era uma coisa, era um stand-up comedy. Tinha dia que era uma maravilha. Isso, Macaé então, Macaé começou assim, tempo do pleno. Opa, minha filha, lá, um salão que eu aluguei no lugar que dava para alugar, um negócio assim, sempre foi assim, mano. É onde dava para alugar. A igreja, pobre, se reuniu, vendeu bicicleta, liquidificador, vendeu não sei o quê, e compraram a passagem de avião para mim. E eu viajei com $4 no bolso. E não me avisaram que na hora que eu passasse na imigração, ou preenchesse aquele formuláriozinho, que eu precisava entrar com $1.000 no país. Ninguém me disse nada disso. E eu viajei com $4. E na hora que eu cheguei no Canadá, eu e o pastor Renato, eles abriram, naquele dia, não havia um oficial da imigração perguntando por nada. Estava tudo fechado.
E o pessoal falou assim, vamos entrando. Entrou todo mundo que quis entrar, irmão, no país. Porque se tivesse perguntado, eu tinha ficado lá de fora. Eu ia voltar no próximo voo. Porque é assim que Deus faz. Sempre foi assim na minha vida. Sempre foi assim. Por que não melhora? Não sei. Deus sabe. Quer que eu fique ali na última, né? Dependendo. Só o Senhor. E precisa ser assim. E é bom porque eu tenho história para contar. Como eu tenho história para contar. Meu Deus do céu. Vocês não têm noção. Vocês não têm noção, gente. Não tem. Vamos continuar. Opa, meu filho, eu oro todo dia. Antes de terminar o ano. Eu falei para a turma assim, pessoal, Feliz Natal para todos aí. Eu já estou dando Feliz Natal, porque se o telefone tocar, eu não volto. O ano novo, olha, já estou dando Feliz Ano Novo para todos, porque se o telefone tocar, eu não volto. Eu já faço assim. Todo dia, segunda, quarta. E eu gero isso, sabe o que, irmãos? Desejo e fé no coração de todos eles. Porque a oração que eu faço lá é o seguinte, Senhor, nós estamos aqui e nós queremos a tua cura, ou por tua intervenção pelas mãos do médico. É o que nós queremos aqui, Senhor. Todo dia que eu estou lá, eu oro dessa maneira. Para que eles acreditem também. E eu falei para eles, o meu desejo é que o telefone toque para todos nós aqui. E que segunda-feira não volte ninguém. Foi assim. E tem que ser assim. Vamos ficar em pé, eu quero orar. Eu quero orar. Ah, meu Deus do céu. Santo é o teu nome, Senhor. Santo é o teu nome, Senhor. E esta é a visão, Senhor, que eu quero que este povo tenha de mim, Senhor. Eu não tenho a minha vida por mais do que preciosa. Eu nunca existi para juntar dinheiro na vida. Eu nunca existi para juntar patrimônio na vida, Senhor, tu sabes disso. Mas a razão da minha vida, Senhor, é cumprir, meu Deus, que foi determinado no teu coração para a minha vida e para a vida desta igreja, meu Pai. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Porque é na unidade, Senhor, que vem a bênção. Está escrito, lá o Senhor ordena a bênção e a vida para sempre. E que assim seja na vida desta igreja, meu Deus. Em nome de Jesus.